Pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo PSDB, Geraldo Alckmin esteve nesta segunda-feira em Belo Horizonte, onde se reuniu com empresários e fala agora com exclusividade à Rádio Itatiaia sobre essa semana decisiva para os partidos antes do prazo final das convenções e também sobre suas propostas para o governo. Alckmin, o senhor defendeu a realização de reformas estruturais, como reforma da Previdência, tributária e reforma política, mas o senhor mesmo fala em uma dificuldade de governar por causa de uma pulverização dos partidos no Congresso já no próximo ano, quando ninguém deve ter mais de 10% do Congresso. Como então viabilizar essas reformas nesse tipo de cenário? Quero cumprimentá-la, Alessandra Mendes, cumprimentar todos os ouvintes do Jornal da Itatiaia, dizer que o nosso foco é emprego e renda. O Brasil precisa voltar a crescer. Ter emprego, ter renda. Para voltar a crescer, precisa ter investimento. E para ter investimento, precisa ter confiança. Então é preciso agir rápido, fazendo aí mudanças, simplificações importantes. Eu destacaria a parte política. Não é possível ter 35 partidos políticos no Brasil vivendo às custas de dinheiro público. Então nós vamos simplificar tudo isso. A parte tributária, um exemplo que eu dei aqui na FIENG, para os empreendedores da agricultura, do comércio, do serviço, da indústria, foi a questão tributária. 5 impostos, ICMS, IPI, ISS e 2 contribuições, PIS e COFINS, no mundo inteiro é um IVA. Aqui são 5 tributos diferentes. Então nós vamos simplificar através da reforma tributária. A outra previdenciária, para acabar com o privilégio, porque a média do valor das aposentadorias e pensões da iniciativa privada, trabalhador da indústria, da agricultura, do comércio, é R$ 1.391 de média, e o teto é R$ 5.000. O setor público chega a R$ 50.000. Não é possível. Então nós defendemos um regime geral de previdência social. E a outra reforma do Estado. Não está cabendo dentro do PIB esse Estado burocrático, pesado, caro. O trabalhador é muito onerado, grande parte do que ele ganha é imposto indireto quando compra as coisas, e os empreendedores também. Como fazer? Eu acho que é no início do governo. Quem for eleito, Alessandra, e caro ouvinte do Jornal da Itatiaia, quem for eleito vai ter quase 60 milhões de votos. Então ele tem que aproveitar essa força do voto, essa legitimidade da urna do voto, para rapidamente fazer as mudanças e com isso vir muito investimento para o Brasil e retomar o emprego e a renda. Na reforma da Previdência, esse regime geral que o senhor citou incluiria, por exemplo, os militares? As Forças Armadas no mundo inteiro têm um regime próprio. Não é que não vá alterar, mas tem um regime separado. Então excluiria as Forças Armadas porque realmente elas têm um regime próprio. Isso é no mundo inteiro. Aí nós estamos, através do general João Campos, que foi o comandante do Sudeste, em conversa com o general Vilas Boas, que é o comandante do Exército, e das demais forças para ver o melhor modelo. Quando o senhor fala da quantidade de partidos hoje no Brasil, a gente está muito estratificado. De que forma que isso impacta na governabilidade de um processo presidencialista, que é o caso do Brasil? Dificulta muito a governabilidade, porque a maioria das democracias do mundo, você com 2, 3 partidos no máximo, você tem 70% dos votos no parlamento. No Brasil nós temos hoje quase 30 partidos com representação na Câmara dos Deputados. E nós não temos 30 ideologias. São empresas, mantidas com dinheiro público. Vai melhorar, porque já foi votado e aprovado que na próxima eleição municipal não vai ser permitido coligação proporcional. Então isso já vai reduzir o número de partidos, mas nós devemos acelerar. E eu defendo também voto distrital ou distrital misto, para você aproximar o eleitor do seu representante. Sempre digo que o vizinho fiscaliza, O vizinho sabe onde você mora, seu padrão de vida, então participa também do mandato. Essa semana, Alckmin, é muito importante para todos os partidos, incluindo o PSDB, para o fechamento aí de chapas. Como é que está a negociação para vice na chapa do senhor? Deve vir um nome do DEM, por exemplo? O Rodrigo Pacheco ele é cogitado ainda nesse cenário? Pode ser que venha uma tratativa com o MDB e eles excluam uma candidatura e venha um vice? Como é que está essa tratativa? Então, nós recebemos na semana passada o apoio de 5 partidos
partidos grandes, o Democrata, o PP, PR, o PRB e o Solidariedade. Então, lembrando alguns nomes, e nós temos toda a liberdade aí para escolher. Não temos pressa, é até sábado. O que eu acho que ficou definido e é o que eu defendo? Primeiro, não deve ser de São Paulo. Um país continental como é o Brasil, nós precisamos ser de outro estado, ou outra região, para poder compor a chapa. Segundo, não deve ser do PSDB, já que o candidato a presidente é do PSDB, deve ser de outro partido, para você poder compor também. Então, até sábado nós vamos definir, mas a aliança foi importante. Ninguém pediu absolutamente nada. Aliás, se fosse por interesse, iriam apoiar quem está em primeiro lugar e não quem está em quarto lugar. É porque realmente tem convicção de que nós vamos crescer para ganhar a eleição e mudar o Brasil, fazer as mudanças necessárias para o jovem ter emprego, oportunidade, os trabalhadores, as trabalhadoras poderem ter uma renda melhor e o Brasil crescer. Falando em quem está em primeiro lugar, as pesquisas ainda apontam o Lula como o primeiro, né, nacionalmente, mesmo preso. Como que o senhor avalia essa situação hoje das pesquisas, depois de um evento, inclusive no fim de semana no Rio, com 80 mil pessoas pedindo a liberdade do ex-presidente? Como que o senhor avalia esse cenário hoje? Olha, eu já disputei contra o Lula em 2006, fui para o segundo turno, perdi a eleição, porque era reeleição naquele momento, né? O PT tinha uma outra força, era reeleição, é mais fácil, né, você se reeleger. Hoje mudou tudo isso, é um outro cenário. Nós vamos enfrentar o PT, seja quem for, seja o Lula, acho até pouco provável que seja quem for, nós vamos lutar para derrotá-los. Ganhar o governo para quê? Para o Brasil pegar o rumo certo, né? O rumo do crescimento. Aliás, eu vou reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica, o chamado imposto corporativo, para atrair mais empresas para o Brasil e estimular o investimento. Os empresários vão investir mais, gerando mais emprego e a economia. O Brasil empobreceu, né? É triste a gente ver isso. Eu tenho percorrido o país todo, ele empobreceu. Houve perda de renda, muito desemprego. Nós vamos reverter esse processo. O senhor acha que esse apoio do Centrão ele vai impulsionar a candidatura do senhor, que hoje está em quarto nas pesquisas, para um segundo turno? Nós já começamos a crescer, né? A última pesquisa desse fim de semana nós já atingimos aí 2 dígitos. Mas é claro que o crescimento maior vai ser depois do rádio e da televisão, porque aí você tem, primeiro, mais interesse pela eleição, está mais perto, né? Então nós estamos otimistas. Em política a gente não obriga, a gente conquista, né? Levar esperança para a população. Como que o senhor avalia hoje a candidatura do Bolsonaro? Ele tem sido muito criticado por outros pré-candidatos. Como que o senhor avalia essa candidatura e, de repente, uma eventual disputa com ele no segundo turno? Olha, eu não tenho nada contra a pessoa do candidato. Nada contra. Agora, as propostas, o que ele defende, sempre defendeu, é o atraso. É o corporativismo completo. Votou contra o Plano Real, votou contra a quebra de monopólios, votou a favor de corporações, votou contra agora o cadastro positivo. É um Brasil atrasado, é o contrário do que nós precisamos, que é uma agenda de competitividade, eficiência e o Brasil voltar a crescer. Comércio exterior, importação, exportação, geração de emprego. O presidente Kennedy dizia que a lei da vida é a mudança. Nós temos que parar de ficar defendendo corporação e defender o interesse coletivo, o bem comum, Dona Maria, seu José, para o Brasil poder ter o rumo correto e ter o seu destino, como disse o Juscelino Kubitschek, inexorável de uma grande nação. Pesquisas mostram, Alckmin, nesse sentido da questão do eleitorado, de que eles estão muito preocupados com corrupção. Esse é um assunto que deve ser muito pautado na eleição desse ano. E aí, no partido do senhor, há alguns envolvimentos, algumas investigações, incluindo o senador Aécio Neves, que não participou, né, no último fim de semana da convenção. Como contornar esses problemas, a pauta da corrupção que acaba batendo no partido do senhor? Olha, primeiro, todos os partidos estão fragilizados, porque à medida que você tem 35 partidos,
todos eles se enfraqueceram. Segundo, eu sou um defensor completo da Lava Jato e da transparência. O que a sociedade quer? Ela quer que as coisas sejam investigadas e que se faça justiça. Quem deve, pague pelo que deve, quem não deve, seja inocentado. É isso que se quer e é isso que nós vamos defender. Como que o senhor avalia a situação do Aécio Neves agora no partido? Ainda não há uma definição se sai candidato, se não sai candidato? O senhor tem conversado com ele ou conversou com ele sobre essa situação? Olha, o Aécio tomou a decisão correta de se afastar da presidência do partido. Nós fizemos uma nova eleição, foi eleita a nova direção partidária, ele tem o direito de defesa, vai se explicar, cabe a ele decidir se vai ou não ser candidato. É um assunto dele aqui. Quero destacar também que ele não foi até hoje julgado, então tem o direito de defesa e vai exercê-lo. Como liderança do partido, o senhor acha que se uma eventual candidatura do Aécio poderia acabar atingindo a candidatura do Anastasia aqui em Minas? Não, entendo que não. A população, ela sabe distinguir bem as coisas, sabe separar bem as coisas. A população está muito amadurecida. A situação financeira do governo de Minas é das mais preocupantes. Eu acho que a Anastasia é a pessoa preparada para rapidamente recuperar, né, as finanças do Estado, e nós vamos ajudar muito, trabalhar muito juntos. Infraestrutura, recuperar as BRs, investir no Estado, Rio São Francisco, saúde, é meu dever até como médico, né? Nós precisamos recuperar a questão da saúde no Brasil, a população sofre muito. Segurança pública, nós reduzimos em São Paulo de 13 mil assassinatos por ano em 2001 para 12, 11, 9, 7, 5, ano passado foram 3.503. Nós vamos liderar a questão do combate ao crime organizado, combate ao tráfico de droga, tráfico de arma, que é a polícia de fronteira. Está entrando no Brasil arma, entrando droga, contrabando. Essa é uma tarefa do governo federal. Tem que ser feito com gente. Nós vamos ter uma Guarda Nacional e uma agência de inteligência e informação e, de outro lado, tecnologia. Para finalizar, no caso do Aécio candidatar mesmo a qualquer cargo aqui em Minas, qual que seria a recomendação, o conselho do senhor para Anastasia como candidato? Sobe com ele no palanque ou não? Olha, o Anastasia é um dos melhores quadros do Brasil, pessoa extremamente respeitada, séria, madura, preparadíssima, e vai fazer, se Deus quiser, um grande governo. Aliás, é um ato até de amor a Minas, amor ao povo, porque ele é um dos melhores senadores lá em Brasília e se predispôs, né, a vir trabalhar, porque Minas precisa dele para se recuperar. Então a decisão é com ele. Isto. Nós ouvimos aqui no Jornal da Itatiaia, primeira edição, o pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo PSDB, Geraldo Alckmin. Repórter Alessandra Mendes. Gente trabalhadora. Assim é o brasileiro. Gente que acorda cedo e faz sua parte. Paga suas contas, paga impostos, dá duro todo dia. Um país como o nosso, grande, cheio de recursos e oportunidades, com pessoas como as nossas, não merece estar do jeito que está. A Operação Lava Jato e a crise estão diretamente 13,5 milhões de desempregados. Vivemos a maior crise de nossa história. E o que nos trouxe até aqui? A falta de planejamento, a falta de ética. Vivemos o resultado de governos desastrosos, do despreparo, do desperdício e da má administração. Chegamos ao ponto em que alguns colocam até a própria democracia em risco. É hora do PSDB, mais uma vez, colocar o país no rumo certo. No rumo do crescimento, das oportunidades de emprego e da melhoria de vida. Nos últimos 30 anos, sempre que o país precisou enfrentar grandes desafios, grandes crises, nós, homens e mulheres do PSDB, estávamos lá com grandes ideias, com gestões competentes,
sempre a favor do Brasil e dos brasileiros. Somos o partido das diretas, do Plano Real, da estabilidade financeira, da rede de proteção social e do crescimento. Criamos programas que revolucionaram a saúde, a segurança e a educação do país. Programas que melhoraram a vida dos mais pobres. Somos o partido da infraestrutura, que diminuiu a burocracia, que deu uma perspectiva de futuro melhor para os mais humildes e que colocou o Brasil entre os maiores. Mais uma vez, é hora de arregaçarmos as mangas, de mostrarmos nossa capacidade, de colocarmos o que temos de melhor a serviço do nosso país. É a hora de devolvermos o Brasil aos brasileiros. E estamos prontos para isso. Com o homem certo, que se preparou a vida inteira para este momento. Em 1976. Ao saber que seu filho se candidataria à prefeitura de Pindamonhangaba, o pai de Geraldo Alckmin lhe deu importantes conselhos. Geraldo, meu filho, embora você seja médico, gosta da vida pública. Se for fazê-la, lembre-se de 3 coisas. Primeira, dedicação. Política é coisa séria, interfere na vida de muita gente. É preciso fazer com seriedade. Segunda, coragem e moral. Nunca abandone seus valores. E terceira, vida pessoal modesta. Quer ficar rico? Vá para o setor privado. Vida pública é para servir as pessoas. Médico por formação, homem público por vocação. Geraldo Alckmin foi vereador, prefeito, deputado estadual, 2 vezes deputado federal, vice-governador e 4 vezes governador do estado de São Paulo. Com sua capacidade de gestão e seriedade para realizar, criou um dos maiores programas de obras e serviços da história desse país. Enfrentou grandes crises com liderança e competência, sempre em benefício da população. Geraldo Alckmin fará o mesmo pelo Brasil, pelos brasileiros. Correto, experiente, sempre convicto de suas ideias, de seus ideais. Homem de fé e família. O gestor sério e preparado para tamanho desafio que temos pela frente. Vamos juntos, com Geraldo Alckmin, transformar o Brasil. Oh, meu Brasil, vou ficar de bem com você, voltar a sorrir, de novo sonhar. Não quero mais viver assim. Tristeza precisa ter fim. Sacode a poeira, Brasil. Vamos todos juntos e juntos mudar, caminhar. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou, vou de coragem, vida limpa eu vou. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou, homem de paz, firme trabalhador. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou, vou de família